Olá, meu nome é Jéssica Cru, eu sou Nutri. Eu sou Nutri desde 2018, me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e eu sempre fui aquela maluca que gostou de UAN. Desde o segundo ano da faculdade, sabia que meu chão era o UAN, fui fazer todas as atividades extracurriculares possíveis para o UAN. TCC, escrevi um capítulo de livro como coautora em um livro de UAN, então eu tive uma boa base. Apesar de ter uma boa base, foi o NAM que me transformou realmente numa profissional completa. A gente sai daquele escopo de ser nutri de gabinete e passa a ser completa, integral para a nossa função como produção mesmo. E o NAM, ele me trouxe ganhos imensos e me fez economizar muito, por ensinar a gente a fazer o correto dimensionamento de equipe, utensílios, equipamentos, insumos, área e principalmente de equipe. Essa parte de diagnóstico de equipe, gerenciamento de equipe foi o que mais me trouxe um ganho, uma clareza e um ganho de consciência que me levou para o outro nível. Você ter clareza de como fazer um diagnóstico de equipe individual, saber como deve ser a composição de uma equipe para executar um serviço de atendimento à nutrição. Então, e como que você vai lidar com cada funcionário, com cada estilo, como que lida, como que na prática, como que você vai encaminhar essa equipe para desempenhar aquela função com excelência. Então, ele me trouxe, isso é um ganho que é impagável. Então, e por eu estar do outro lado também, quando for fazer contratação de nutricionista, pode ter certeza, se eu enxergar ali um NAM, já sei que essa nutricionista ela é completa e ela é muito acima da média. É um curso muito completo que te prepara não só para a parte burocrática, mas para a parte do dia a dia, a parte que é feita, né, em todos os dias. Então, o curso do NAM realmente foi... sou muito grata a ter feito o NAM, sou muito grata a Lu por nos dar essa oportunidade de aprender com ela. Sejam bem-vindas ao projeto Gestão de UAN. Eu vou abrir o meu baú do crescimento de carreira, coisa que a maioria das nutricionistas que chegaram no topo não contam. Vou me apresentar brevemente aqui para vocês. Eu sou Luciana Vanderlei, eu tenho 17 anos de formada, me formei em 2007, em dezembro, em janeiro de 2008 eu colei grau, e aí eu fui jogada no mercado de trabalho. Meu primeiro emprego, ele foi na área de nutrição clínica, mas eu escolhi a área que eu me apaixonei no estágio, foi a área de produção de alimentos. Então, eu fui crescendo e cheguei a ocupar uma vaga de supervisor operacional e depois em uma grande empresa, onde eu era responsável por 40 nutricionistas ao mesmo tempo. Então, produzia mais de 3 milhões de refeições ao ano. E meu salário foi aumentando, né, ao longo, eu fui conquistando esse espaço no mercado de trabalho e atingi salário de mais de 10 mil reais. E a partir de janeiro de 2022, eu comecei a compilar o meu conhecimento num método, eu chamo de método NAM, que é o Nutri Acima da Média, porque o projeto Gestão de UANs, ele surgiu depois, então a primeira foi uma formação completa, eu coloquei tudo que eu sei, tudo que a gente está sempre evoluindo, né? Então, sempre também está tendo mais conteúdo lá. Então, eu coloquei tudo o que eu sei, o passo a passo, para quem está se formando ou para quem já está na área, do zero. E aí, depois surgiu o projeto. Esse projeto é o método de bolso. É para você startar. Ah, Lu, isso é só para quem está recém-formado? Não. Isso é para todo mundo. É todo mundo que ainda não atingiu os resultados esperados. Então, por que você está aqui? Quer ser valorizada no mercado de trabalho, quer pagar suas contas, porque, gente, não adianta a gente falar, Luciana, mas a gente não pode só pensar em dinheiro. Não é isso, não é só pensar em dinheiro. Mas imagina você passar 4 anos dentro de uma faculdade, se formar, você ter cheia de expectativa, vai para o mercado de trabalho e se depara em uma empresa que não tem um plano de cargo e salário, uma empresa que não te valoriza, que é o colaborador te ligando no final de semana o tempo todo. Quando chega no final do mês, o salário não dá para pagar nada. Muitas pessoas estão desempregadas porque não sabem nem como se inserir no mercado de trabalho. Então, eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque você já é diferenciada. É porque você pensa no seu crescimento e você quer atingir os seus objetivos de felicidade. Porque a felicidade pessoal, ela está atrelada à felicidade no trabalho também, à felicidade profissional. Porque como é que uma pessoa vai estar bem emocionalmente se ela não estiver realizada? Se ela estiver ali num trabalho que não dá paz a ela? Se ela não souber, se ela não tiver um direcionamento de carreira? Porque a gente precisa ter uma direção.
E como eu me formei, e como eu via minhas colegas, a gente sai da faculdade sem saber para onde ir. E a gente fica, muitas vezes, eu tenho colegas de trabalho que já têm mais de 15 anos de formado, e até hoje elas estão deixando a vida levar elas. Tem colegas minhas que estão há 8 anos em uma empresa que não tem mais para onde ela ir, e ela está ali estagnada naquele salário de 4.500. E aí, não consegue, até uma casquinha de McDonald's, a pessoa tem que fazer conta para poder tomar. Então, não é isso. Você não estudou, não passou 4 anos, muita gente ficou na faculdade com dificuldade, pegando um ônibus, se soçou, trabalhando de dia, estudando à noite, para depois não ter um plano de cargo e salário, não saber como crescer, e hoje você vai aprender que não precisa ter sofrimento, que você tem que trabalhar, tem que gerar resultados, mas que o caminho, a sua jornada, não precisa ser tão difícil como plantam aí. Porque quando a gente sai para o mercado de trabalho, a área que a maioria não quer é a área de produção de alimentos, é a área da alimentação coletiva. Porque existe uma crença muito grande que essa área é uma área que é difícil, essa área é uma área que ninguém cresce, a nutricionista que não deu certo é a nutricionista que está na área de UAN, quando, na verdade, essa crença é alimentada justamente pelos nutricionistas que não tiveram sucesso. Aí você fala, mas a grande maioria não teve sucesso. Não é a grande maioria. Se você pensar que aqueles que decidiram, meus alunos provam isso. Tem alunos que entraram na minha formação não, e disseram, Lu, eu vou conquistar um salário que me pague R$ 8.000 por mês. Eu estou hoje com 2.800. Um ano depois, a pessoa já estava com 4 e pouco. Ela começou a entender, depois ela foi para 5. E eu tenho uma Cássia. Cássia hoje ocupa numa multinacional um cargo de destaque. O salário dela saiu de 3.000 e pouco para quase R$ 8.000. E ela não parou por aí, não. Ela quer mais. E não é só o dinheiro, porque junto com isso você vai ganhando outras estabilidades e você vai depois desenhando o seu futuro. Então, a área de gestão de UANs, vocês vão ver que é a área que mais emprega e a área que primeiro emprega. Mas você precisa ter direcionamento, senão vocês vão parar naquelas empresas que eu chamo de ponte. Tudo isso vocês vão ver. Então, por isso que vocês estão aqui. Vocês mostram que vocês são diferenciados. E para quem é isso, Lu, para quem é o projeto Gestão de UANs? Para todas as pessoas que, de alguma forma, estão ligadas à área de alimentação. Então, isso aqui é um divisor de águas. Então, é para aquele que quer ser um gestor de UANs, um supervisor de grandes empresas, um gerente operacional. É para aqueles que buscam valorização. Todas as pessoas que também empreendem na área de alimentos podem também se beneficiar e vão se beneficiar do projeto de gestão de UANs. Então, se você quer crescer, atingir os cargos que pagam acima de 7.000. Fica comigo até o final, que eu te garanto, a virada de chave, sua cabeça já vai ser outra. Quizá hoje à noite você já vai implementar esse plano de crescimento de carreira. Não devemos sair da faculdade como saímos. A faculdade foca o tempo todo na nutrição clínica, a gente entra naquela caixinha de que somente com a nutrição clínica é que a gente vai fazer dinheiro, que a gente vai se estabilizar e vai ser feliz e realizado. A gente não tem um caminho. Aí se depara com um mercado que vai abrir as portas, que é a área de alimentação, e a gente não sabe nem como passar em uma entrevista, nem o que o recrutador quer da gente, a gente não sabe nem onde buscar emprego, sai totalmente perdido, e muitas vezes ficamos 10, 15 anos, 20 anos numa profissão perdidos, sem felicidade. E vocês vão entender que não vai fazer mais sentido essa frase, eu estou lá porque é a única empresa que eu consegui emprego. Vocês vão ver que vocês vão ter a estratégia de conseguir coisas melhores. Toda área vocês vão encontrar dificuldade. Um vendedor de loja de shopping, ele pode entrar em depressão se ele estiver em uma loja terrível, em uma loja sem estrutura. Mas existem vendedores que crescem muito, vendedores que conquistam muitas coisas. Existem pessoas na área de engenharia, existem pessoas na área da medicina que vão escolher caminhos que é o caminho do estresse, o caminho do fracasso, o caminho da depressão. Em toda a área vai ter desafio. O que você precisa é estar pronta, preparada para ter estratégias de crescimento que lhe deixem uma zona de conforto. Não é zona de conforto de estagnação, mas uma zona de equilíbrio. Equilíbrio entre trabalho e retorno. Porque todo mundo que trabalha quer um retorno. Quando você conhece o mercado de trabalho, você tem muito mais segurança para você fazer suas escolhas. Porque muita gente fala, vou pedir demissão, certo? Vai pedir demissão e vai fazer o quê? Não sabe. Vai botar um currículo aleatório e vai parar, muito provavelmente,
na mesma empresa Ponte, que aqui vocês vão aprender o que é a empresa Ponte, que estava antes. Só um instante. Tem como acender aqui as luzes, por favor? Achei que ficou um pouco escuro. O ring light está meio... A outra também. A outra também daí. Acho que clareou mais o ring light está... Vocês estão me vendo direitinho? Está meio escuro, mas estão vendo. O importante é que vocês vejam o projeto. Vê o projeto aí, que já vai estar bom demais. Gente, eu aqui não vou ser prioridade, não. Prioridade, eu quero que vocês estejam anotando e de olho no nosso projeto. Então, nós vamos falar aqui, primeiro, para vocês entenderem o que a área oferece. Olha só, gente. É a área que primeiro emprega e é a área que mais emprega. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso, gente, é o Conselho Federal de Nutrição. Os dados estão lá. Quem aí já parou para pesquisar esses dados? A gente sai, gente, para o mercado de trabalho, vai para a faculdade sem pesquisar nada. A gente não sabe nada do mercado de trabalho, e a gente só fica aí ouvindo a gente falando mal. Mas a gente tem que ter nossas próprias experiências. Nós somos os personagens principais da nossa vida, as escolhas são nossas. Hoje somos mais de 194 mil nutricionistas no Brasil, 94% se declaram mulher, sexo feminino. E 36,7% dessas pessoas estão na área de alimentação coletiva. Isso prova que é uma área vasta, é uma área que emprega bem. Se você observar, porque existe a área de marketing, a área de indústria, a área de docência, existem diversas áreas. E observe que quase 40% estão na área de alimentação coletiva. Se essas pessoas estão, é porque oportunidades existem. E dentro dessa oportunidade que está ali, você vai ser aquela que vai pescar as melhores oportunidades. Você vai focar, desenhar seu objetivo. E hoje você vai traçar o seu objetivo. 42% dessas pessoas possuem plano de cargos e salário. E isso é ótimo. Isso mostra que mais de 40% das empresas hoje tem plano de crescimento para você. Tem plano de crescimento para o nutricionista. Aí, muitas vezes, eu falo assim, gente, não fica batendo cabeça o tempo todo no restaurante aquilo, no shopping. Porque dali você não passa para lugar nenhum. Você vai para onde? Você vai se tornar o dono do restaurante? O dono do restaurante vai sair e vai te colocar no lugar? O máximo que você pode ser ali é um gerente, nutricionista gerente. Mas dali você não vai para canto nenhum. Tem como crescer ali dentro? Se você estiver ali dentro como consultor, ok, porque você vai ter seu trabalho fixo como gestora de UANS, que é o que orienta as meninas no início, quando elas estão na empresa, que você vai entender que tem empresa ponte, intermediária e objetivo. Quando elas estão entre a ponte e a intermediária, eu digo, vocês podem associar no final de semana com a consultoria para agregar o salário de vocês e depois você escolhe. Mas se você estiver ali numa padaria, num restaurante aquilo, e achando que ali é uma empresa onde você vai crescer, a não ser que essa padaria, esse restaurante tem uma rede. E aí ele tem um plano para você se tornar uma gerente geral, uma diretora dessa rede. Fora isso, é só um lugar para você passar. Vocês vão aprender. Então, se 40% das empresas, está vendo aqui? 40% das empresas possuem plano de cargos e salário, isso quer dizer que quase a metade dessas pessoas que estão empregadas possuem a oportunidade de crescer na empresa. Então, se você não está numa empresa que tem oportunidade, você está fazendo do jeito errado. E se você está numa empresa e você está em um contrato que está sendo ruim, você não está sendo vista como uma pessoa a ser promovida. Está fazendo do jeito errado. Está entendendo, gente? 36,6% estão com um salário de 4.000 a 7.200. E tem gente que em 2025, perto de 2026, chega no meu perfil e fala assim, aonde está esta vaga? Mentira! Você está mentindo, nunca vi vaga de 7.000. E o Conselho de Nutrição está me dizendo que 36% estão entre 4.000 e 7.200. O Conselho está mentindo, gente? Está todo mundo mentindo? Olha aqui. Olha o que o Conselho de Nutrição me conta. 17% dessas pessoas estão com um salário de 7.200 a 14.000. Você está entendendo? Você está entendendo? E na faculdade ninguém conta pra gente isso, não. A gente sai odiando o ano. Os salários acima de 14.000, olha aqui. Alimentação coletiva com 6%, nutrição clínica com 4%, marketing com 7%. Sabe esse marketing todo que a gente vê na internet? Gente, tem um... Vocês estão vendo um carro de som passando aí?
Deletem esse carro de som, ao vivo. Faz igual a Ana Maria Braga aqui agora, ao vivo é assim mesmo. Então, gente, marketing, que é a propaganda que vocês estão vendo no Instagram, no TikTok o tempo todo, nutricionista clínica, tenha 10 mil por mês, capte pacientes, 7% atingem acima dos 14 mil. E o One, alimentação coletiva, 6% dessa galera atinge 14 mil. Só que o que não te contam é que lá no marketing você dá a cara a tapa no Instagram, como eu dou, e sofro também, porque todo lugar tem sofrimento, é muita crítica, é muita descrença, é muita desconfiança, acha que você não é nutricionista, acha que você está mentindo, é duro mesmo. E na área de alimentação coletiva, como eu fiquei, 6% atingindo 14 mil, você vai ter, querendo ou não, a segurança da sua carteira assinada, suas férias garantidas, 30 dias, os seus feriados se trabalhar remunerado, 13º, as empresas grandes, isso é o salário base. Agora, e a PLR, participação dos lucros da empresa no final do ano, e o plano de saúde, gente, plano de saúde, hoje, para 3 pessoas, digo porque eu pago isso, plano de saúde, mais de 3 mil, um plano de saúde bom, e as grandes empresas, eles colocam no pacote de benefícios, que é para poder o nutricionista ficar estimulado, o plano de cargos, salários e o plano de saúde, plano de carreira. Muitas dessas vagas já acima de 14 mil já tem carro, combustível. O que não te contam é isso. Porque quem chegou lá fica de bico calado. Você acha que gerente operacional vai estar abrindo o tempo todo para o Nutri que está lá, ó, nos seus 3 mil reais, 2.500, como é que faz para chegar lá? Eles não falam, não. Mas eu falo, se você tem 8 anos e você não se preparou para com 1 ano de formada você conseguir a vaga, a minha nutricionista se preparou. Então é isso, gente. Vocês estão entendendo que precisa ter estratégia? Você acha que quantos nutricionistas estão hoje assistindo, prestando atenção, anotando, sem um olhar de crítica, de descrença, mas sim pegando aquilo que pode ser bom para a gente? Você acha que quantos nutricionistas fazem isso? São poucas. Você está entendendo? Então, vocês já são diferenciadas, tá certo? Então, esse é o parâmetro da área de alimentação coletiva, que eu gosto de mostrar. E agora nós vamos falar os tipos de empresa, que esse é o babado. Esse tipo de empresa é que faz a gente estar o tempo todo ouvindo que a área não é boa, que a área é difícil, que a área está me estressando e que eu vou morrer nessa área. Empresa ponte. O que faz vocês passarem sofrimento é a empresa do tipo ponte. O que é uma empresa ponte? É conteúdo, gente, de dar de lavada. E muito curso caro por aí. Essa entrega aqui é conteúdo de dar de lavada, tá certo? Então, vamos lá. O que é a empresa ponte? É a figura do dono presente, impeditiva e centralizadora. É a figura do dono o tempo todo se metendo. É o dono dando moral ao cozinheiro, é o dono dando ouvido ao auxiliar de cozinha, é o cozinheiro que acha que manda mais do que você, que na linha hierárquica ele está abaixo, mas ele acha que manda, é o desaforo que você ouve, é aquela pessoa que lhe colocou para trabalhar, mas que só colocou porque a vigilância sanitária obriga, então ela teve que botar você, mas ela não tem plano nenhum para você, tá ali, eu quero... Quando você fala, olha, vamos botar um aparador de saliva, porque a pessoa quando vem se servir aqui, ó, a saliva todinha tá caindo no alimento. Ah, não posso não tenho dinheiro não. Essa empresa é ponte, meu filho, ela não tem dinheiro para botar um aparador. Como é que ela vai ter dinheiro para te promover, para dar estrutura para você? O que é uma empresa ponte? É uma empresa que a gente atravessa. É uma empresa que a gente ganha experiência e a gente vaza, literalmente. É uma empresa que a gente vai atravessar. A gente não permanece na ponte. Mas eu tenho visto nutricionista, 8 anos numa empresa ponte, 10 anos numa empresa ponte, odiando a profissão e não sai do lugar. Ah, não vou pedir demissão amanhã? Não. Faça seu plano de crescimento de carreira primeiro, entenda o mercado de trabalho, se capacite, esteja apta, por mérito, a conquistar uma empresa objetivo e uma empresa intermediária, que aí você vai atravessando, tá bom? A empresa ponte é uma estrutura precária, não tem equipamento, é tudo misturado, não existe divisão de fluxo de trabalho, é todo mundo misturado ali, é celular ligado, é uma equipe que está totalmente desorganizada. Por quê? Uma equipe, gente, que é contratada por um baixo salário, quanto menor o salário,
menos qualificado vai ser o profissional, porque menos estimulado ele vai estar. Então, se você está ali numa empresa super ponte, onde igual a menina, que a galinha que era servida era morta no quintal, você acha que qual é o cozinheiro que vai querer trabalhar ali? O cozinheiro que não conseguiu emprego em lugar nenhum. O cozinheiro que se submeteu àquele salário horroroso, que muitas vezes o patrão nem paga. Quando você tiver uma empresa e que você tiver a figura do patrão, você já sabe que é ponte. Você já sabe que é ponte, porque nas grandes empresas, muitas vezes você não tem nem acesso ao dono da empresa. Então, não há hierarquia de cargos bem definida. Cozinheiro, chefe, nutri, é aquela mistura. Quem aí já esteve ou está em uma empresa ponte? Me conta aí, quem aí esteve ou já está em uma empresa ponte? Me conta aí. A Camila já esteve. Camila, não é exatamente o que eu estou falando aqui? Não é aquela confusão. Você chega no lugar, olha lá, Ana Lúcia está numa empresa ponte. Gente, isso aí é de enlouquecer. Empresa ponte põe a gente doida. Olha lá, Camila falou, ninguém me respeitava, e é verdade. Por que ninguém respeita? Porque não existe uma hierarquia, não existe organograma, não existe uma cultura de empresa bem definida, não tem um clima organizacional, a bagunça impera. E você vai trabalhar, assim, você acorda sem nem querer se levantar da cama para ir para esse lugar. Você já volta do trabalho sem paciência para mais nada em sua vida. Aí depois vai querer que fique bem com o namorado, depois vai querer que fique bem com o filho, perde a paciência todo dia no trabalho. Além, minha filha, você se esgota, é sua energia. Olha lá, ó. A Silvia já esteve e quase ficou doente, doida. A gente fica. Então, não vamos pensar que esse é o caminho. Esse não é o caminho. Esse você pode estar lá, mas hoje você vai saber como você vai sair, tá bom? Então, essa empresa não vai te dar progressão de salário. Você vai pedir um aumento a ele, ele manda você até embora. Ele manda você até embora, pergunta se você não tem juízo. Então, a atividade fim das empresas ponte, sempre quando você pesquisar, que você entender isso, a empresa ponte, a atividade fim, não é o seu trabalho. Como é, Luiz? Esclareça para mim, eu vou esclarecer. Quando você pega, por exemplo, uma empresa, uma multinacional, qual é a atividade fim da multinacional, do ramo da alimentação? É vender serviços de alimentação. Vender serviços de hotelaria. Então, a atividade fim dela é ligada a você, porque o crescimento dela depende do resultado que você vai dar. Então, ela precisa te dar um salário atraente, uma estrutura, se você for boa, ela vai procurar uma estrutura de trabalho boa para você, porque você pode até ficar num contrato pequeno, com a estrutura ruim, mas conforme você desenvolve aquele trabalho, ela vai promovendo você, porque ela não quer perder você para concorrente, porque ela precisa que você gere resultado. Como é que você gera resultado? Dando lucro para ela, aquele contrato precisa dar lucro. Vocês vão ver isso lá no plano de gestão, que vocês ainda vão ter o plano de gestão hoje. É coisa. Gente, isso aqui, nenhuma faculdade dá isso, não. Outro dia, a Nutri saiu do projeto e falou assim, Luciana, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nenhum professor me falou isso. Eu falei, por que isso? Eu vivi, eu sofri, eu quase enlouqueci. E eu não quero que vocês passem por isso. Eu não quero que vocês fiquem assim. Então, pergunta se a atividade fim daquela empresa é ligada ao seu resultado. Agora, se você está lá medindo a temperatura, olhando o biombo, se você está lá só reclamando com o cozinheiro, se falta tudo para produzir o cardápio é uma loucura. Porque você planeja, mas aí hoje não tem, eu ia fazer moqueca, mas não tem o azeite. Eu ia fazer a feijoada, não pedi o paio, acabou isso, vamos mudar. Aí você já vê que é ponte. Você já vê que está desorganizado, tá certo? Qual é a empresa que vai te dar aquilo lá que o Conselho Federal de Nutrição estava dizendo, que muitas têm, a partir de empresas de médio e grande porte, tá certo? Como é que você vai saber isso? No descritivo da vaga já tem isso. Entra na Cato, gente, e coloca assim, nutrição, genérico, e coloca salários acima de 5 mil. Dali você vai ver que as empresas embaixo, assim, empresa de médio porte, 1.000 colaboradores, empresa internacional, 500 colaboradores. Então, o tamanho da empresa, ela vai indicar para você se você tem chance de crescer. Se for uma empresa que tem, assim, 3 colaboradores, a dona, o cozinheiro e você. Vai crescer? Não vai.
Então, você olha ali no descritivo da vaga, já indica que tipo de empresa é. Estudem o descritivo das vagas, leiam como se fosse um livro, porque vocês vão ir preparadas para a entrevista. Então, a empresa que é uma empresa objetivo, que é aquela que você vai objetivar chegar, é a empresa que possui um plano de crescimento, de progressão de carreira para você. São aquelas que têm salários mais atraentes, um mix de cargos. Não é apenas, olha, só tem nutricionista ali, nutricionista e pronto. Não, ela vai ter um nutricionista, o 2, o 3, as nomenclaturas, elas variam muito. Elas vão variar, mas você vai ver que são vários tipos de cargos que tem ali. Então, eu vou falar mais, no próximo capítulo, vocês vão ver aí o mix de cargos que existe, para vocês ocuparem. Então, tem um pacote de benefícios por cargo, tem a participação nos lucros, elas investem mais na estrutura, porque o contrato que elas têm de produzir refeições exigem que tenha uma estrutura minimamente aceitável, não é uma bagunça total, não mata a galinha no quintal. Então, ela investe mais na equipe, em treinamentos, em salário, em plano de saúde. Elas valorizam o trabalho do nutricionista e, principalmente, a atividade fim dela é atrelada à nutrição. Não é uma atividade fim, porque um restaurante de um shopping, por exemplo, a atividade dele fim é vender refeição, mas o resultado dele não é atrelado ao seu. Você pode dar resultados e se tornar uma administradora? Pode. Minhas alunas estão fazendo isso. Tem uma nutricionista que entrou como Nutri, somente para cumprir a parte de segurança dos alimentos, e ela começou a se envolver nos estoques, ela é aluna lá do NAM, do Nutri Acima da Média, minha formação, então ela começou a se envolver nos estoques, depois ela passou para a parte dos custos, do CMV, o custo médio de venda, ela começou a gerar lucro para aquele restaurante, ela fez um estudo da concorrência dos restaurantes aqui em volta, e ela aumentou em 12% o lucro daquele restaurante. Ela foi contratada como gerente e não mais como nutricionista. E ela está tendo um salário bem legal, uma jornada de trabalho que para ela faz sentido. Então, também pode, mas não é uma coisa que é geral, gente. O geral é uma empresa que depende do seu resultado para crescer. Então, é a atividade fim que vai valorizar você, tá bom? Vamos falar agora aqui dos cargos. Lembra que eu falei que eu ia falar dos cargos para vocês? Então, vejam. O nutricionista, tudo isso você precisa estudar, entender para desenhar o seu plano de crescimento. Quando a gente começa a trabalhar, gente, é a gente que diz o que a gente quer para a nossa vida, não o inverso. Tomem, gente, à frente, as rédeas da vida de vocês. É você que vai dizer onde você quer trabalhar, não ao contrário. Quando a gente sai da faculdade, a gente aceita muitas vezes qualquer coisa, mas ao longo do tempo, tendo delimitado o que a gente quer, a gente vai se programando, a gente vai se qualificando para atuar onde a gente quer, sempre pensando nos lugares onde vai dar um bom retorno para a gente. Então, tem a nutricionista de qualidade, que é a nutricionista que as empresas grandes, principalmente as grandes, elas contratam aquele nutricionista para fazer a gestão da qualidade ali, que é a implantação da ISO 9001. Eu fui de uma empresa, gente, onde eu precisei me formar, fazer um curso de auditora ISO 9001. E hoje eu sou auditor interno da ISO, porque a empresa ela era certificada. Então, a minha área de produção, a minha área de qualidade, exigia que eu implantasse isso. Então, eu fui me aprimorar e eu passei a ser auditora líder de dentro do estabelecimento. Eu comecei a auditar os outros setores. Além do meu, que passava por auditoria, eu auditava o almoxarifado, auditava o setor de compras, e isso me deu uma visão muito grande. Então, essas nutricionistas são contratadas como nutricionistas de qualidade, somente para implantar. Em muitas empresas, principalmente as menores, a nutricionista de produção, ela acaba fazendo a qualidade, tá certo? Mas, se você quiser se especializar somente na área de qualidade, é possível também. Por exemplo, na época que o Walmart, ele estava bem forte aqui no Brasil, uma vez eu tinha só 2 anos de formada, eu passei por uma entrevista para uma vaga de qualidade. Eu não fui aprovada nessa entrevista. Por quê? Eu não tinha essa visão ainda, e eu não estava pronta para a área de qualidade. Eu não tinha a minha ISO ainda, eu não sabia implantar direito um APPCC, coisa que eu ensino já aos meus alunos. Meus alunos sabem implantar um APPCC. Então, como recém-formada, eu não sabia, eu não fui buscar isso, eu fui buscar ao longo do tempo, que eu fui tomando as pancadas da vida, né? Porrada, e aí você vai crescendo. Então, você pode escolher, sim, focar na área de qualidade. E tem a nutricionista de produção, que é aquela que tem um leque vasto de crescimento, né? Que você vai chegar. Vamos botar como exemplo aqui
vou botar mais ou menos GR, Sodexo, e que não só existe elas não, viu, gente, de multinacional, existem outras, e existem empresas nacionais que você pode também crescer bastante. Eu mesmo vim de uma área hospitalar, trabalhei num hospital que tinha mais de 1.000 leitos na época, e eu cresci lá, e meu salário era bem legal, e não era uma empresa ponte. Não era empresa ponte, eram mais de 8.000 refeições por dia. E eu fiquei um bom tempo lá. Então, você se qualificando e você tendo isso em mente, você vai crescer. Essas são as suas estratégias. Então, tem a área de produção, a área de gestão como um todo, que é a área que você vai ali, gestora operacional, que é onde você vai fazer a gestão. É isso que o meu foco principal lá dentro do NAM é a área de gestão, onde você vai gerenciar contratos, onde você pode ser gerente de contratos, gerente de contas estratégicas, gerente operacional, gerente de operações geral, supervisor, diretor. Então, um diretor, gente, de uma multinacional, ele faz mais de 50K. E hoje a gente tem visto muitas empresas multinacionais contratando administradores, engenheiro de alimentos, no lugar do nutricionista. Eu choro, gente, por dentro, minha alma chora, quando eu vejo no descritivo da vaga administrador, nutricionista, engenheiro de alimentos. Por quê? Porque o nutricionista, ele não acredita. Então, ele não se prepara. Quando a gente fala gestão de UANS, tem uma galera que já fica ali esperando. Quando eu faço postagem, aí elas colocam embaixo, kkkk, dá risadinha. Não me segue, não faz kkkk. Aí eu tenho vontade de perguntar, você tá onde? Quando eu vou olhar o Instagram da pessoa, a pessoa tá mais acabada do que tudo. Tá ali com 100 seguidores e colocando assim, nutrição clínica online. Quanto é que ela tá fazendo por mês, gente? Eu me pergunto assim, teve uma vez que eu perguntei, tu faz quanto por mês? Ah, eu cobro 40 na consulta. Você cobra 40 na consulta? Então você, minha filha, você não tem que estar rindo, você tem que estar refletindo sobre a sua vida. Reflita, reflita. Você entende? Vamos abrir, vamos sair da caixa, vamos abrir a mente. Se é para trabalhar, vamos trabalhar com estratégia. Porque existem todos esses cargos aqui, ó. Gerente de contas estratégicas, gerente de conta estratégica, por aí, multinacional, está contratando um gerente de conta estratégica 1 por 8.000, inicial, a 2, 11.000, e a 3 até com 15. Gerente operacional a partir de 15. Tá certo, gente? Tem supervisão, tem direção. Outra área que vocês podem escolher, peraí que tem um avião passando aqui, hoje está passando tudo. Passou o carro do ovo, o avião. Tá ouvindo direitinho? Vocês podem ser da área comercial. A área comercial, gente, é um nutricionista que ele é voltado mais especificamente para fechar contratos. Essas empresas que vendem serviços de alimentação, certo? Eu já fui de uma área comercial, de uma empresa onde era supervisora de operações, e lá não tinha nutricionista da área comercial, então eu acabei assumindo essa parte também. O que eu fazia? Eu fazia uma planilha de preços, então tinha, por exemplo, qual é o preço do café que a gente vende? Para isso, você tem que quantificar que um copo de 150 ml de café com leite, quanto que vai de leite ali, quanto que vai de café, quanto que vai de açúcar, quanto é o seu custo médio para produzir isso, qual a porcentagem de venda, porque você tem que contar com o CMV, o custo médio de vendas para você produzir aquilo ali, você tem que ver os encargos que você vai pagar para os colaboradores, é todo um custo que os meus alunos aprendem lá no NAM, e daí eu formava essa planilha de preços, e eu ia representar a empresa, uma vez a gente foi na Skin Cariol, para apresentar, né, a gente bota a proposta, a gente chama de proposta comercial. E aí, quando fechava, eu recebi uma porcentagem por isso. Teve uma vez que eu recebi 12 mil reais, e, gente, isso há 10 anos atrás, porque a gente conseguiu fechar um grande contrato. Ah, Lu, foi só uma vez que você visitou o cliente? Não, eu visitei várias vezes o cliente. Foi uma concorrência, mas ele acabou fechando com a gente. Então, eu fui premiada. Você entende? A porcentagem. Então, abram a mente. Não vão ficar reclamando, vão pensar em como é que vocês vão fazer seu plano de crescimento. Tem como, rapidinho, gente, tem como você ligar aqui a bateria, tá bom? Então, tem a área comercial, tem a área de consultoria, é a área que vocês podem agregar junto com gestão de UANS inicialmente ou migrar, tá certo? E tem o misto, que é aquilo que eu falo. Tem como você trabalhar inicialmente em uma área e em outra, mas depois você vai ter que migrar e escolher para você focar e crescer. Lembre, aquilo que você foca, cresce. Se você focar no fracasso, mais fracasso vem para sua vida, tá? Aí é como se fosse uma lei da atração. Se você foca só no problema, na dificuldade,
Fica ali presa. Ah, eu tô na empresa ponte, é horrível, tô sofrendo, nada presta, vou pedir demissão, vou ficar desempregada. Só vai vir isso para você. Aí você vai pensar, eu tô aqui por enquanto, eu vou sair, vou me programar para daqui a 3 meses, eu vou botar currículo, eu vou arrumar meu currículo. Se você tiver tudo ali programado, gente, o currículo de vocês, eu vejo muito currículo, eu vou falar lá na frente, mas muito currículo genérico, que é um currículo para tudo. E o currículo, ele é alinhado à vaga. Se você leu ali, se você, olha lá, ter clareza do objetivo. Se você leu que a vaga está pedindo X conhecimentos, X habilidade, desenvolva os tópicos da sua experiência, dos seus estágios, para casar com o que a vaga está pedindo. E aí você envia. Agora, faz um currículo genérico e coloca especialista em nutrição e oncologia, especialista em nutrição clínica, só tem de clínica. Aí manda uma vaga para produção de alimentos. Não vai ser chamada, gente. Não vai. Então, o melhor caminho para você crescer é ter clareza do seu objetivo. Olha lá em cima, eu quero seguir a área de qualidade, eu quero seguir a área comercial, eu quero seguir a área de gestão, que tem muitos cargos, tem uma vasta opção de crescimento para mim. Clareza. A primeira coisa, desenhou aí no seu organograma? Clareza. Quero isso, escreva. Agradeço, quero isso. Depois você tem clareza, olhar as vagas, olhar as empresas, fazer uma lista das empresas objetivo que você quer. Não precisa ser só multinacional. Abram. Semana retrasada, tinha uma vaga na Redditor de São Paulo para o Star, não era o nome, meu Deus, porque eu sou da Bahia, mas era não sei o que lá Star da Redditor, uma vaga de 20 mil reais, mas era a área de produção, estava dentro de um hospital. Então, não é só multinacional. Não só tem GR, Sodexo, Sapori, não é só isso. Tem muita empresa aí que valoriza o nutricionista que sabe dar resultado. Um nutricionista que entende de hotelaria. O que é hotelaria, Lu, também? É você saber lidar com o cliente. Qual é o cliente da Redditor, área hospitalar? É o paciente. Ah, Lu, mas eu não sei fazer dieta, não. Quem vai fazer dieta é o nutricionista da área clínica. Você vai ser responsável pela produção daquela refeição, da organização, da sua equipe, da liderança, da gestão dos custos, alinhado com aquele cardápio que é do estilo luxo. Aí você vai ver que um hospital que está pagando 20 mil ao nutricionista é um cardápio luxo. E que você vai ter que ter criatividade, montar ali. Então, se programem. Desenhe sua carreira. Não vá fazendo, deixando... deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí depois, não presta. Não. Você não está sabendo para onde ir. Você está com o barco à deriva. Tá certo? Clareza. Essa clareza. Desenhe agora. Começa aí anotando esses tópicos para você desenhar. Daqui para segunda-feira, vocês vão me dizer, Lu, já desenhei. Faixa salarial inicial. Estou me formando agora. Já vou querer ocupar as de 15, a de 20 mil? Não adianta, não vai conseguir. Me perdoe. Faixa salarial inicial aceitável? 1.500, não. Estou preparada, sei dar resultado, vou aprender com Lu, alinhar o meu currículo e eu vou conseguir uma de 4 mil. Né? Inicial, no mínimo. Faixa salarial inicial. Depois, qual é a faixa salarial a médio prazo? Qual é a faixa salarial a longo prazo? Qual é o cargo que você vai ocupar? Você vai aceitar viajar ou você não quer viajar? Tem nutricionista que virou para mim e fez assim, Lu, eu amei o plano de crescimento, mas eu não tenho como fazer ele não, porque minha cidade só tem 10 mil habitantes. Eu não tenho. Você não está disponível para mudar de estado? Não está disponível para mudar de cidade? Ah, não, eu queria ficar junto com a minha família. Eu digo, então, não é a área. Então, escolhe outra. Vai ser nutricionista clínica do marketing para atender online. Você entende que tem que ter clareza? Que tudo está para todo mundo, mas nem todo mundo está para tudo? Gestão de once está para todo mundo. Todo nutricionista, mas nem todo nutricionista está para ele. Você entende? Se você gosta de alimento, daquela coisa do dinamismo, porque tem muita coisa boa, do dinamismo, do cheiro do alimento, de experimentar, de estar com os colaboradores, de ver aquela equipe funcionando, que é um lugar que tem bastante vida e energia, e quer isso de forma organizada, ótimo, é o seu lugar. Você vai apenas se planejar para você crescer e pegar uma empresa legal para você, tá certo? Ou você acha que é um nutricionista que está ganhando 20 mil reais lá na Redditor, como nutricionista de produção, fazendo um cardápio luxo, com gastronomia, com gastrônomo, com um monte de profissional apoiando ela vai ficar correndo e vendo a galinha sendo depenada lá no quintal, como a nutricionista me falou. Você entende?
Essas coisas que vocês veem, esses enlouquecimentos, na empresa Ponte. É na empresa Ponte. A maioria nem sabia que estava na empresa Ponte. Teve um adulto que me disse assim, Lu, minha filha, ficava martelando na minha cabeça, empresa Ponte, empresa Ponte, empresa Ponte, martelando na minha cabeça, até que eu entendi que eu estava na empresa Ponte. Hoje ela não está mais, mas ela não pediu demissão à deriva, tá? Ela fez o projeto dela e hoje ela não está mais. Ela estava na GR, mas hoje ela está num lugar melhor, tá bom? Eu tô tentando ver se eu trago o depoimento dela, eu tenho um depoimento escrito, que eu vou jogar lá no grupo para vocês, mas eu quero em vídeo, para vocês entrevista com ela, porque foi sensacional o caso dela. Então, qual é o outro desenho que você vai fazer? O nível da equipe, tamanho da unidade, porque muita gente fica, por exemplo, em multinacional e está ali num contrato pequeno, onde só serve 30 refeições por dia, a equipe é de 4 pessoas. Então, provavelmente, se ela tiver desenhado isso para ela, ela não quer nada mais do que isso, ela não vai crescer nessa empresa. Agora, se ela fala, não, eu estou aqui, ó, disponível, eu quero liderar 200 pessoas, eu quero um contrato que tenha 10 mil refeições por dia, quanto mais luxo o contrato, gente, quanto mais é um contrato caro, mais a empresa vai investir no seu trabalho, porque ela vai preservar aquele contrato que está dando lucro para a empresa. Contratos pequenos dão pouco lucro, ou quase lucro nenhum. O contrato pequeno, geralmente, a multinacional, ela pega para poder ancorar um contrato maior, tá certo? Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhei, eu fui para uma empresa que era o White Martins. Então, eram poucas refeições, eram 50 refeições. Mas aquele contrato da White Martins, ele estava ancorado na Oxiteno, que era um contrato com 1000 refeições. Aí, certo? Então, vamos ver aqui, gente. Qual é a estrutura desejada? Isso tudo tem que estar no seu plano. Qual é a estrutura desejada? Desenha. Porte da unidade, se é um lugar que tem uma unidade ou muitas unidades. Ah, Lu, eu quero trabalhar, eu quero ser a gestora de qualidade da Burger King. Pronto. Quer empresa como Burger King. Quer empresas, redes nacionais. Então, você vai se qualificar para isso, você vai colocar como foco, você vai alinhar seu currículo com o que essas empresas precisam, você vai rodar o Brasil todo e, quiçá, internacionalmente. Pode crescer, certo? Como a empresa trabalha? Se é uma empresa que trabalha com autogestão, se é uma empresa que terceiriza refeições, se a empresa tem contrato, se é um AN, se é um ND, por exemplo, a Rede Dó, ela estava ali com o AN e o ND, porque o ND é a unidade de nutrição e dietética, ela produz as refeições de pacientes. Então, se você quer misto, então você vai para a área hospitalar, tem o Einstein, que paga bem, você está entendendo? Então, abram a mente, não só tem a padaria, não só tem um restaurante aquilo, não só tem aquele buffet ali, tem muita coisa para vocês trabalhar. Então, olhar a estrutura da equipe, nível de treinamento, que eu já falei a vocês, que quanto mais a empresa investe em um contrato bom, ela vai investir na equipe, porque ela precisa de ter retorno. Olhar a estrutura do local, equipamentos. Existem empresas, gente, que toda a empresa, todos os equipamentos são de primeira, são de ponta. E existe empresa que o liquidificador industrial está todo enferrujado, quebra todo dia, aí você programa o suco e não sai o suco, tem que depois sair correndo para poder fazer aquele suco num liquidificador doméstico, e aí você faz sobrecarga naquele colaborador, e o colaborador fica com a cara fechada para você o dia todo, porque, na verdade, ele não está com raiva de você, ele está com raiva do emprego dele. E você foi que desenhou sua carreira para estar naquela empresa ali, sem estrutura. Então, o colaborador, muitas vezes, é o reflexo do que a empresa está fazendo, na maioria das vezes. O reflexo da cultura organizacional. Como é que um colaborador, gente, com salário, muitas vezes, de R$ 1.800, R$ 1.500 na carteira, ele vai ter paciência de um liquidificador quebrando, da faca cega, da chaira não amolada, do esgoto entupido? Não tem. Então, você vai estar ali à frente, praticamente, de um hospício. É uma loucura. É uma loucura. Então, vamos entender que esse tipo de empresa é ponte, que vocês passam, mas vocês vão crescer, tá certo? Ó, a caravana passa. E, para isso, você vai fazer a pesquisa de mercado. Olhe bem, gente, isso não é um passo a passo. Desenha clareza, faixa salarial, o cargo, o prazo para crescer, se vai viajar ou não, o cargo, vocês já viram lá em cima, qual é o cargo, se eu quero um cargo de qualidade ou da área comercial, eu vou fazer aqueles cursos voltados para isso. Se eu quero a área de gestão, que é a área que mais vai ter a oportunidade de crescer rápido, eu vou fazer o quê? Os cursos voltados para isso, gente. Aí tem lá, tem curso, tem a formação não, gente, que é do zero.
Você vai aprender do básico. O meu aluno, ele aprende do zero. Não importa se ele tem 10 anos de formado, eu vou ensinar do zero, porque eu vou ensinar do meu jeito. Eu vou ensinar como eu aprendi, como eu apanhei, para ensinar vocês e vocês chegarem rapidamente. Porque eu demorei uns anos para chegar lá. Mas vocês chegam bem mais rápido, porque tá alguém puxando. Estou dando a mão e estou puxando. Então, vai se qualificar, tá certo? E vai, de cara, já procurar um emprego melhor. Já vai fazer as pesquisas de mercado. Faixa salarial daquela empresa, se ela é uma empresa com quantos colaboradores, se é uma empresa pequena, se é grande, se tem no mundo todo ela, se ela é multinacional, se ela é nacional, se ela é, se tem gente reclamando dela, qual é o cargo que você quer, se vai viajar ou não, o nível da equipe, a estrutura que ela oferece de trabalho, quantos contratos ela tem. Aí você olha ali uma empresa multinacional que tem contrato com vários hotéis de luxo. Aí você fala, pô, ela deve ter uma estrutura legal, porque um hotel de luxo, ele pode ter seus defeitos em relação à qualidade e tudo, mas ele vai querer uma empresa que tem uma estrutura legalzinha. Agora, se tem uma empresa ali que só serve a peão de obra, ela vai precisar economizar, gente, porque a quentinha de peão de obra que uma empresa vende não chega a R$ 10. O lucro, muitas vezes, por quentinha é R$ 3. Como é que você acha que ela vai colocar estrutura e gastar dinheiro com equipamento? Muitas vezes você produz na lona. A vigilância sanitária, se bater lá, fecha tudo. E quem é que vai junto? Você, Nutri, você vai junto. Você vai responder, porque a responsabilidade é sua. Ah, mas foi ele que me contratou e a bagunça aqui é dele. Ele tem responsabilidade solidária, mas ele vai alegar que a técnica lá era você, que você que permitiu que ficasse com aquele chão lá coberto com a lona. Você entendeu? Eles fazem isso. Então, muito cuidado com as escolhas de vocês, tá bom? Então, uma pesquisa de mercado é essencial. A partir do momento que eu faço uma pesquisa de mercado, que eu sou curiosa e eu entro no vagas.com, eu entro ali na Cato, eu coloco ali. Se der tempo e vocês quiserem, gente, no final eu posso entrar em uma multinacional aqui, no link de vagas, para a gente dar uma olhada, sabe? Tem uma multinacional que ela publica, todo dia tem vaga nova. Todo dia. E a gente pode abrir ali, se vocês quiserem, coloca aí se vocês querem, que a gente abre isso aí no final. Eu vou mostrar para vocês onde vocês pescam, o tamanho da empresa, a cultura da empresa, se é uma empresa ponte, se não é, tá bom? Se vocês quiserem, coloca aí que a gente vê isso. Então, alinhar esse currículo ao objetivo profissional de vocês. Não é genérico. Onde é que eu vou pesquisar, Lu? Nos sites, pesquisa sobre as empresas, os números de colaboradores, como eu falei, se são nacionais, se não são. Mapeiem a concorrência. Lu, como é que eu vou mapear a concorrência? Qual é o diferencial de quem chegou lá? Observa. A nutricionista chega para mim e fala assim, ó, eu detesto a minha gerente operacional, ela é exigente, ela não pensa em mim. Ao invés de criticar a gerente operacional, pensa, o que eu preciso fazer e ter e desenvolver para eu ter um cargo, não é que eu vou tirar ela, mas para no futuro eu ter esse cargo, se é que você quer esse cargo, se é que você desenhou na sua linha de crescimento o cargo de gerente operacional regional ou que está nacional. Ao invés de você fazer isso, veja as qualidades dela, entenda que atrás da pessoa que está te cobrando, existe uma exigência nas costas dela. Muitas vezes, ela tem 5, 10 milhões de orçamento para gerenciar, e você é apenas uma unidade. Então, qual é o diferencial dela para ela estar gerenciando 10 milhões daquela empresa por mês, por 10, 20 anos sobre a gestão dela? Você vai alcançar o diferencial dela e vai crescer. E vai sair daquela vaga onde você tinha ela como a sua gerente principal, entendeu? É você ver, pô, como foi que ela chegou lá? As pessoas não falam, gente, ninguém comenta. Você já viu? Alguém já virou para você na empresa e falou assim, ó, fulana, me conta aí. Alguém já chegou para você na empresa e falou assim, fulana, você quer ocupar a minha vaga? Olha, você vai precisar disso, disso e disso. Me conta aí, se alguém chega para você e faz isso. Não faz, faz ao contrário. Eu já trabalhei em uma multinacional, e aí, me prometeram, né? Eu ocupei uma vaga, gente, de gerente master, gerente de unidade master. Mas a promessa era que assim que abrisse uma vaga de supervisor operacional, eu ia pular, porque meu perfil era de supervisor operacional. O que aconteceu? A supervisora operacional virou para mim e falou que era horrível. Parou na estrada comigo, que a gente estava visitando um cliente, ela parou na estrada comigo e falou que a partir do momento que alguém lhe dá, nunca esqueço disso,
Lu, eu vou lhe dar um conselho. A partir do momento que alguém te dá um celular, a partir do momento que alguém te dá um telefone, te dá um carro igual a esse aqui, sua vida vira um inferno, acabou. Porque a pessoa vai simplesmente te monitorar o tempo todo, vai te cobrar o tempo todo. Não queira não, Lu, esqueça isso. Ela me desestimulou dia após dia. Sabe o que eu fiz? Saí, pedi demissão. Você acredita? Menina, ela ficou lá uns 6 anos depois disso. Continuou lá. Cadê que ela saiu? Ela me botou para sair. Cuidado com o que vocês escutam. Façam o projeto de vocês, o objetivo de vocês e, ó, silêncio. Quanto menos pessoas souberem o seu objetivo, do que você quer, melhor. Na verdade, aí, não, gente, quem tá gostando, bota aí. Gostei, Lu, tá pago, tá pago. Vamos aprender. Aí, ó, exatamente, aí, a galera participando, gente. Vai me deixar aqui falando sozinha, é? Eu não vou falar sozinha, não, viu? Muito bem, tá pago. Ó, gente, é bom demais. E vamos... Tem muito conteúdo. É aula que vale mais do que curso muito pago por aí, gente. Chega de empresa ponte. Chega. Ô, gente, só rindo, viu? Bora. Então, esse diferencial, gente. Então, pronto. Ninguém vai contar a vocês não como crescer. Vocês vão ser responsáveis, vocês vão resolver o problema de vocês, tá bom? Como alcançou o sucesso? Mapeia essa concorrência. Chega lá no LinkedIn e olha lá, ó, quem é que está ocupando o cargo que eu vou ocupar daqui a um ano? Deixa eu ver o que ela faz. Olha o descritivo todo lá dela. Olha as conexões dela, ó. Curiosidade, minha filha. Isso é bom demais. Você acha que eu não mapeio? Quando você vai começar um negócio? Gente, profissão é um negócio. Quando você vai começar um negócio, você vai botar uma loja de roupa, você não vai ter que mapear a concorrência? Ou a concorrência vai estar vendendo uma roupa ali de luxo a R$ 5.000, uma blusa. Vou chutar doido aqui. E aí você vai lá com sua blusinha lá do Brás e vai vender a blusinha a R$ 20. Não vai ter quem compre, porque o cliente que vai caminhar ali por aquela avenida são clientes alinhados com a concorrência. E você não vai conseguir vender. A mesma coisa, gente, é na vida da gente, na profissão. Alinha isso com o que você quer. Mapeia a concorrência. Se a concorrência está falando que ela é responsável pelo orçamento anual da empresa e que ela faz gestão de 8 milhões por ano, 8 milhões por mês. Eu já cheguei a fazer, gente, a gestão de 5 milhões por mês. 40 nutricionistas sobre a minha liderança. Mais de 200 colaboradores. E ó, é loucura. Mas, gente, vale a pena, você alcança os resultados, você vê as meninas, você ajuda as meninas, as nutris que estão ali. Pensa assim, gente, qual é o diferencial que você vai fazer? Quantas pessoas podem precisar de você como gerente? Quanto gerente doido você já vê por aí, humilhando? Tem gerente, gente, que não tem cabeça, não, que humilha o nutri, que maltrata, ou não tem? Fala a verdade. Pensa assim, se você estivesse ocupando uma vaga dessa, quanta diferença você poderia fazer? Como que você seria justa? Como que você traria a recompensa para a empresa e apoiaria a sua equipe? Aquele cozinheiro que muitas vezes está com a luz cortada, muitas vezes precisando do apoio de uma gerente que veja isso, que lute pela melhoria do salário dele. Então, pense isso, que vocês podem fazer o diferencial na vida das pessoas. Então, mapeiem a concorrência, tá bom? Esse diferencial está tudo nas empresas. As vagas que previamente você selecionou. Se você selecionou uma vaga de gerente de conta estratégica, que a gente pode ver no final, antes de acabar, está ali com aquele descritivo, né? Bem grande esse descritivo. Aí você vai falar, pô, eu vou mapear essa concorrência e eu vou desenvolver isso. Então, baseado na sua diferenciação, é que o mercado de trabalho ele vai te reconhecer, tá certo? Uma vez eu estava num cargo de supervisor operacional. E aí, o meu salário nessa época foi no ano de 2000 e... Na Nutriservice foi 2011, Marcelo? Foi 2011? 2011, eu acho. E aí, na época, o meu salário era 5 mil e alguma coisa, e quando eu bati a meta, que a meta era o lucro dos contratos, quando eu bati a meta, ele me dava um bônus de 3 mil a mais no mês, né? E aí eu falei para ele que o meu trabalho, depois que eu cheguei lá, que a empresa, o lucro da empresa aumentou em 12%, e que eu queria que ele incrementasse o meu salário. Aí ele falou assim, Luciana, eu vou aumentar o seu bônus, mas o seu salário ainda não, porque aprenda uma coisa. Isso eu não fiquei com raiva, na verdade ele me ensinou, ele falou assim, a gente só
vai conseguir que a empresa veja que a gente merece, uma das formas é o mercado de trabalho te reconhecer. Então, quando você chega para um empregador que te quer muito, você fala assim, olha, eu recebi uma proposta de 8 mil. Tem como você alcançar? E muitas vezes, para não ir perder, ele vai alcançar. Mas, para isso, você tem que conhecer a empresa. Porque se você fizer essa proposta uma empresa que é ponte, ela te manda embora. Ela fala assim, não, pode ir. Entendeu? Então, tem que saber o terreno. E essa técnica eu utilizei depois. Depois, em um hospital que eu trabalhei, já agora, nos últimos tempos, meu salário era de 7 alguma coisa, e eu falei que eu tinha sido reconhecida, e eu fui, não era mentira, e que meu salário precisava alcançar a proposta que eu tive. E eles alcançaram e aumentaram meu salário para cima de 9 mil. Tá bom? Então, é a diferenciação. E a base da diferenciação são os resultados que você gera, o lucro, o controle dos custos, o lidar com o cliente, em conquistar os clientes. Conquistar o cliente, gente, não é ficar na porta do refeitório de beabá com os clientes, de mãozinha no ombro, dando risada e tomando chopp, como eu vejo, um dia de sexta-feira com todos os clientes. Não é isso. O cliente, na verdade, é a figura do contratante. Quem contratou aquela empresa foi a Oxiteno, foi uma empresa foi uma indústria, o cliente é ele, é a indústria. Então, quem é o representante? E toda empresa elege um representante para lidar com a contratada. Então, é lidar com ele. E isso faz parte também de lidar com aquele cliente lá operacional que está fazendo a refeição no refeitório, através das pesquisas de satisfação. Tá bom? Então, tem que aprender isso aí. Então, tudo vai depender do seu objetivo, do objetivo da empresa, da estratégia, do seu desenvolvimento de liderança. Ninguém consegue, gente, fazer nenhum resultado se não tiver uma equipe alinhada. E para alinhar a equipe, você vai ter que desenvolver liderança. A liderança é que vai conseguir conquistar essa equipe através do respeito do seu trabalho. E a equipe vai executar o que precisa ser executado. Porque se você não desenvolver aquela equipe, a equipe não executa. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas a equipe vai minar o seu trabalho. E quem desenvolve liderança consegue engajar essa equipe. Muitas vezes eu vejo assim, Lu, eu não consigo gerar resultados. Porque eu desenvolvo minha liderança, eu faço tudo que você me orientou, eu digo, olha, sabe o seguinte, você vai seguir o passo a passo do módulo 1 da formação não. Porque você vai ver seu estágio de liderança. Você sabia que nem todo mundo está no mesmo grau, no mesmo estágio de liderança? Tem nutricionista que está no estágio 1 de liderança, e ele precisa chegar no estágio 3, 4. E tem equipe que está no estágio 1, 2, 3, 4 e 5 de maturidade profissional. Então, para cada equipe, para cada colaborador, este líder na sua pessoa, do Nutri, este Nutri precisa alinhar a liderança dele a esse estágio dessa equipe. Então, muitas vezes, você está numa empresa e você tem um tipo de liderança que é o democrático, porque aquela equipe sua está num grau de maturidade que cabe o líder democrático, tipo, as pessoas estão bem desenvolvidas, e você vai para outra empresa que o estágio de maturidade profissional ali é 1 ou 2, então você não pode utilizar 100% das vezes o líder democrático. Você vai ter que ter uma liderança muito mais focada, muito mais rígida. E na formação, não, os meus alunos estão aplicando isso. Isso é um grande diferencial, é desenvolver um estilo de liderança situacional, de acordo com cada equipe. Porque nem toda pessoa vai responder ao mesmo estilo, tá bom? Mesmo com pouca experiência. Alcançar as melhores oportunidades. Chega de procrastinar. Você é suficientemente capaz. Você precisa de direcionamento. Vocês viram aí, gente, que tudo é direcionamento? Que tudo é o passo a passo, que quem está perdido não vai a lugar nenhum, que a gente vai muito mais. Você pode fazer tudo sozinho. Você pode escolher fazer tudo só, mas vai demandar tempo e sofrimento. E você pode escolher, mesmo com pouca experiência ou com muita, alcançar as melhores oportunidades, não procrastinar mais e ver que você é suficientemente capaz. Você pode chegar aqui hoje, sair desse workshop, desse aulão, e tentar, na segunda-feira, implementar o que você aprendeu aqui hoje. E você pode, se você decidir hoje a virar a sua chave, ir comigo no próximo passo. No próximo passo, gente, que é o programa NAM, que é a formação NAM completa do básico ao avançado, onde lá sim nós vamos ter tempo e acompanhamento para você aprender a implementar junto comigo
todos os dias lá dentro, eu respondo meus alunos. E eu não respondo as dúvidas do curso, eu respondo a do curso e da vida, das dificuldades, porque o aluno só vai aprender se ele trouxer a sua realidade. Então, hoje você tem duas escolhas. Você vai escolher continuar com o que você aprendeu aqui, que já é muito. Muita gente não ensina isso, nunca vem ensinando, e quando ensina, vai cobrar caro. Você já aprendeu muito, já tem uma visão e você já sabe que você pode crescer, ou você pode escolher dar o próximo passo junto comigo. Eu vou apresentar para vocês aqui, para quem, se você já conhece, ótimo, eu vou destrinchar para você. Se você não conhece ainda, esse é o NAM. A minha formação completa, é um curso completo. É o único método, gente, que te ensina a liderar equipes, gerenciar negócios de alimentação como um todo, com foco em UANS, em consultoria como um todo, e atingir salários que pagam acima de 7 mil. Você vai encontrar cursos de gestão de UANS básicos, mas que não vão te ensinar a crescer. Aqui lá no NAM, dentro do curso, eu coloquei o que dá certo. Não é um curso para você chegar lá e ficar 3 anos estudando, 8 meses ali desestimulado. É um curso que, se você pegar, eu desafio você pegar 30 dias, tirando as dúvidas comigo, se você não vai ver que você aprende. Porque eu coloquei o que dá certo, gente. Ó, gente, faz assim, eu trago sempre a realidade. Não faz assim, não vai dar certo. Dou a aula, vamos supor que é uma aula de planejamento de cardápio. Gente, quando você coloca o feijão de molho no remolho, você vai ver que ele vai inchar. Então, essa água é tantos por cento. Então, você sabe que a porção dele vai ter que diminuir disso aqui, X valor. Então, quando você vai fazer as aparas no açougue, se o seu colaborador não estiver treinado, ele vai arrancar aquelas aparas demais e a sua carne não vai render. E o seu custo semanal vai aumentar. E o mensal também. E você não vai crescer nessa empresa. Você vai continuar na ponte. É tudo explicando. É pegar na mão e ensinar o que dá certo. Não é teoria. Chega de teoria que não leva a gente a nada. A faculdade faz teoria. E a gente vai para o mercado de trabalho só para apanhar. Então, é do básico ao avançado. Não importa, gente, se você está começando hoje, agora, ou se você já tem muito tempo na área, ou se você já está vindo da clínica, de um outro lugar, se você não sabe nada, você vai aprender. Eu coloquei lá, gente, aqui na página fala 15 anos. E quando eu fiz, eu tinha 15 anos. E agora tenho 17 anos de experiência. Porque além da experiência do meu trabalho no mundo corporativo, que eu coloquei lá dentro, eu coloquei a experiência com meus alunos. São mais de 1.500 alunos só desse curso, fora as mentorias, os livros. São mais de 2.200 pessoas nos meus programas. Quantas dores eu já ouvi. Quantas pessoas me relataram as coisas. Então, o que eu falo aqui para vocês é o que dá certo. Aplica que dá certo. Não procrastina. Então, você vai receber todo o conhecimento que você precisa, materiais de apoio. Você vai receber calculadora automática dos custos totais, calculadora do açougue, índice de perdas, calculadora de satisfação, para você saber se o seu cliente está deixando muita comida no prato. Pode ser em restaurante, pode ser em one, para você entender. Deixa eu só ajeitar aqui. Para você entender, não adianta você oferecer um alimento e seu cliente deixar tudo no prato. É preciso medir esse resto de ingestão. E esse resto de ingestão, se ele estiver acima de 8%, está ruim. Ele tem que estar entre 3% e 5%. E tem uma calculadora dentro do NAM, onde você joga lá, ele te dá a porcentagem já, te dá tudo mastigado. Então, você vai receber POPs editáveis, além de todo o conhecimento. Os procedimentos estão todos lá, os exigidos pela RDC e os complementares. Você vai receber modelo de ficha técnica, vai aprender a fazer ficha técnica. Esses são os depoimentos. Tem depoimento, gente, que não acaba mais. Se eu fosse botar depoimento aqui, estou lhe falando, gente, é muito... meu coração é massageado, porque eu sei que quando eu saí do mundo corporativo, eu estava morrendo de medo. Se ia dar certo, se eu ia conseguir passar meu conhecimento. E hoje eu vejo que minhas alunas são gratas, minhas alunas aprendem comigo. Isso me deixa feliz. Porque quanta gente falou, eu estava sem esperança. Minha filha, eu tenho um filho autista, e eu estava sem saber como fazer, e meu salário melhorou, dobrou. Hoje eu sei, eu tenho esperança, eu sei que eu posso vencer. Então, isso é gratificante. Tá vendo aqui, ó? Ela falou a mais pura verdade. O curso mais completo que eu já vi. 100% aprendizado, aulas densas, nada de enrolação, não enrolo. Como eu falei, é o que realmente dá certo. É teoria e prática, na mesma aula. Não economizou nos exemplos. Depois entrem lá. Olha aqui, ó. Lu, eu vim te contar. Eu consegui sair do emprego ponte e estou indo para uma multinacional. Consegui me sair bem na entrevista por conta das estratégias que eu tive no Nutri acima da média, no NAM. Principalmente por conta de gestão de pessoas. Não lhe falei, gente, que gestão de pessoas é a base?
Se você não tiver essa base, você pode saber tudo, mas não adianta. Queria muito te agradecer. Foi o que eu precisava para chegar onde eu tanto queria. Ela desenhou que queria ganhar muito na multinacional e ela conseguiu em um ano, gente. Isso para mim tem preço? Sabe, às vezes quando eu recebo os haters, sabe, a gente falando mal, gente me humilhando na internet, eu tenho vontade de sair. Mas eu vejo, quando eu vejo isso aqui, tem horas, teve um dia que eu falei assim, poxa, seu depoimento me deu um fôlego para eu continuar, porque eu estava assim, muito desanimada. Olha aqui, eu concordo, não é melhor do que qualquer pós-graduação. Isso é comum eu ouvir. Não aprendi na pós, porque a pós-graduação, ela vai te dar o título. Mas aprender a fazer é no não. É melhor que pós-graduação. Olha só. É gratificante demais. Então, depoimento, gente. Olha essa aqui, ó. Estou gostando muito da empresa, como eu sonhei com esse momento. Eu estava na tal empresa. Eu separei por causa de privacidade. E estava gostando, mas daí a Sodexo me procurou e ofereceu o melhor ainda e eu vim. Agora, firmei o passo e não paro mais. Ó, oi, Lu, estou bem demais. Fui chamada pela Sodexo e em casa. Veja bem, eu segui o trabalho que ela queria. Ó, essa, eu ganho 8.500. Lu, por que você tapou o rosto? Porque ela, uma pessoa com salário, sabe lá, eu chegar e botar aqui o rosto dela, sei lá quem está nos grupos, se é um maluco, se vai querer sequestrar a menina, não posso. Eu ganho 8.500, carro, combustível, casa, escola dos filhos, tudo pela empresa. Não vou dizer onde é, porque gente da mente pequena não chega aqui. Eu comprei o INAM, por aqui tem salário de 15 mil, lembra que eu falei? O meu nível próximo é para lá que eu vou. Então entra, gente. Ó, módulo 1, você vai receber todo passo a passo. A etapa 1, gente, é o desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. Missão, visão, valores, o passo a passo para você liderar equipes. Você vai encontrar tudo para você se desenvolver. Módulo 2, gente, gestão de ônus, gestão dos custos, cardápios, controle de estoque, rotina de compras, planilhas de gestão, módulo de dimensionamento de equipamentos, utensílios, fluxos, pessoas. Você vai conseguir ver quantas pessoas são necessárias para atender aquele cardápio, quantas pessoas faltam, por que do fracasso daquela empresa. Você vai poder oferecer consultorias na área de implantação, de cozinhas industriais, de restaurantes. Você tem noção de quanto é uma consultoria, gente? Junto com arquiteto, engenheiro, você oferecer, é uma consultoria rara, nenhum nutricionista, raro nutricionista sabe fazer isso. Em 2009, eu recebi R$7.000 apenas por um projeto de consultoria desse, onde eu dimensionei os equipamentos para atender aquele cardápio, o número de pessoas para trabalhar ali dentro e adequei o fluxo, que é entrada, saída, fluxo de lixo. Tudo isso vocês vão aprender, gente. É preciso chegar no objetivo e ter mérito, e o mérito é através de conhecimento. Eu sempre falo, conhecimento vai te libertar. O conhecimento é libertador. Então, gente, no módulo de segurança dos alimentos, as principais legislações, visitação da Visa, como você vai se comportar na hora da vigilância sanitária, o que a vigilância sanitária cobra, como fazer a análise de pontos críticos e perigos, como fazer uma PPCC, como construir um manual de boas práticas. Vai receber, gente, um manual de boas práticas de bônus. Os primeiros inscritos recebem um manual, modelo de multinacional 100% editável, os POPs, planejamento e execução de treinamentos. Saiba, no módulo 5, você vai saber tudo sobre conquistar as melhores vagas. Saber eu tenho uma profissional lá, nesse módulo, que ela é psicóloga, especialista em recursos humanos, e ela fazia o recrutamento de nutricionistas. Então, lá ela fala, gente, como você vai se comportar numa entrevista, até onde você deve ir. Tem lá o modelo de currículo, como que você vai construir um currículo matador para você ser recrutada ali, e como você vai se comportar em uma entrevista. E tem uma lista de sites para onde você deve mandar seu currículo, e todo o meu apoio. Se prepara, gente. As primeiras pessoas vão ganhar módulo, vão ganhar bônus especiais, manual de boas práticas. Em 30 dias, você está completamente desenvolvida. Me pergunta, eu não tenho pena nem preguiça de responder. Olhem essa aula aqui. Eu estou exausta, porque o fluxo de energia não é pouco para você ensinar a abrir um plano desse. A gente dá muita energia, dá de si, mas é reconfortante saber que vocês estão abrindo a mente de vocês. Eu sinto muito por quem não está aqui presente hoje. Então, vocês vejam que a concorrência é pequena, porque são poucas as pessoas que querem chegar lá. As pessoas querem muito, mas não fazem por onde. Fazem muito pouco. Você que está aqui hoje, está fazendo por onde e vai fazer o necessário para chegar lá. É fazer o que precisa ser feito. Tá certo?
Então, gente, essa psicóloga está lá, ela tem um módulo de conquista das vagas, é com ela. O que não fazer com os colaboradores, até onde você pode ir, os perigos do desvio de função. Então, você vai aprender, tem uma aula de como usar planilhas. Não é só jogar planilha, você vai aprender como usar, como implementar todas as planilhas de cálculo, como você vai implementar as calculadoras automáticas de custo. Essa calculadora calcula gás, papel higiênico, caneta, material de escritório, tudo, a calculadora está lá. Você coloca a sua meta, ela vai formando um gráfico em formato de pizza, um gráfico ali, ó, mostrando tudo que está ultrapassando a meta e você vai ajustando. No módulo de posicionamento estratégico de carreira, tem lá um módulo, gente, que fala, inclusive, de arquétipos. Tem uma masterclass de arquétipo. Quem não sabe o arquétipo, são símbolos, né? O símbolo psicológico de Jung, onde ele fala que cada ser humano, ele tem um tipo de arquétipo. Muitos, eles incorporam o aventureiro, são pessoas que gostam, não se fixam muito em lugares, pessoas que são o arquétipo... Lembra aquele filme, O Diabo Veste Prada? Que é aquela mulher lá, poderosona, o arquétipo dela é o governante. Então, uma pessoa que tem o arquétipo do governante, ela tem mais facilidade de desenvolver a liderança. Mas existe sombra daquele arquétipo que vai dificultar a liderança dela, porque é muito rígida. Então, nessa aula, vai mostrar como você utilizar o seu próprio arquétipo para você crescer. Não precisa você desenvolver um outro arquétipo. Você vai utilizar a luz e a sombra do seu arquétipo para se posicionar e crescer. Além disso, é um módulo onde a gente fala como você se tornar autoridade dentro do seu trabalho, como você ser respeitada, como você se posicionar no mercado. Teve nutricionista que falou, Lu, mudei até meu jeito de vestir, mudei minha cabeça, mudei tudo, e passei a me ver de outra forma, passei a me amar. Tem um método, gente, repetição, tem um método lá de método de aceleração de carreira, que ele é mais completo e mais passo a passo do que o que vocês viram aqui. É o passo a passo para atingir os cargos de supervisão e liderança rapidamente. Mapeie as melhores empresas, planeje e direcione sua carreira para crescer de forma rápida, ganhe estabilidade, valorização de salários altos, utilizando o MAC, que é o método de aceleração de carreira que eu deixei lá. Então, o Nutri acima da média é indicada para todo mundo que quer crescer, todo mundo que quer fazer da sua vida um potencial de melhoria da sua vida pessoal, porque uma coisa interfere na outra. Se vocês olharem, gente, o NAM hoje, com todos os bônus, ele poderia ser mais de R$3.000. Eu vou colocar tudo para vocês lá no grupo. Eu poderia facilmente cobrar R$3.000 por ele. Inclusive, tem aluno dizendo, seu curso vale mais do que R$3.000. Uma aluna minha que trabalha em plataforma, ela trabalha numa plataforma e ela falou, Lu, eu nunca vi nada disso. Eu tô louca aqui. Eu já tô para sair, eu tô louca. Aí outro dia um menino falou assim, mas eu não consigo parar de assistir, porque tá abrindo, tá descortinando um novo mundo. Aí teve um aluno que me perguntou, Lu, o que você acha de plataforma? Trabalhar na plataforma? Eu digo, eu acho bom. Só que, se você for olhar, existem 150 plataformas hoje funcionando. Não tem vaga para todo mundo. Das 150, quantas pessoas vão sair? Uma, duas? Uma vaga no mês? Gestão, alimentação coletiva, que são milhares de oportunidades, milhares de restaurantes, milhares de UANs espalhadas pelo Brasil todo, com oportunidades incríveis de crescimento, tá certo? Se você for olhar hoje o NAM, com todos os descontos, com todas as ofertas que você vai conseguir ver, que eu vou mostrar detalhado para você, na minha bio, o NAM para todo mundo, com os descontos todos, é R$797. Mas você que está no grupo, que investiu, que está comigo hoje aqui, não vai chegar nem perto, gente. Troca a pizza por conhecimento, porque o conhecimento vai te libertar. Vocês estão entendendo que o conhecimento é libertador? Você acha que uma pessoa que já se formar com esse conhecimento vasto, com todo esse planejamento, ela vai estar anos-luz na frente? Gente, não tem o que pensar. É entrar, estudar, aplicar e evoluir. Vocês precisam se libertar. Chega de empresa ponte. Enquanto vocês estão aí procrastinando, ainda dá tempo de você chegar em dezembro, nas festas de final de ano, com outro conhecimento. Enquanto que vocês estão procrastinando, tem aluna minha passando nas entrevistas de emprego, que o salário dela era R$4.050, já era bonzinho, ela vai para de R$6.050. Ela foi aprovada numa vaga com 318 candidatos. Ela ficou na entrevista, foi para outra, na terceira fase, ela foi chamada, vai para 6.050, e tem possibilidade, a depender do trabalho dela, após 3 meses, receber um incremento de 30%. Em 30 dias estudando, é um desafio. Você vai aprender tudo.
Um ano é para quem procrastina, para quem tem intercorrência. E o suporte comigo é durante um ano. Por que ele não é vitalício, gente? Porque eu não sou vitalícia. E eu não entrego o meu suporte para todo mundo. O meu suporte quem faz sou eu. Ninguém vai conseguir explicar e tirar dúvida, gente, como dono. Como eu. Se eu colocar uma pessoa, um estagiário, ela vai explicar, mas eu não. Meus alunos, eu acompanho, eu quero olhar, eu quero entender a sua dor. Tem certificado, sim. Então, eu não sou vitalícia. Porque sempre quando vai acontecendo novidade, coisa nova, mudou legislação, eu vou lá e coloco para vocês. Tá certo? Então, chega de procrastinar. A gente vai liberar o link no grupo. Não espera. Geralmente, eu abro de 9 da manhã até às 9 da noite. Poucas vagas. Acabou, acabou. Gente, é o seguinte, por que eu abro pouca vaga? Porque o suporte quem faz sou eu. E nos primeiros 30 dias, o suporte é de enlouquecer, todo mundo perguntando, e eu não dou conta. Vamos supor que eu abra as vagas, e aí entre todo mundo de uma vez, entre 80 pessoas. Eu não consigo dar o suporte para 80 pessoas me perguntando, porque eu não dou resposta de uma linha. Eu não vou para o chat GPT dar resposta. Eu escrevo. É cada texto de mentoria desse tamanho que eu escrevo. Olha, você vai fazer o per capita assim, coloque tantos quilos de arroz, e quando tiver assim, o parbolizado ele vai render assim, a água assim para não queimar, veja esse treinamento assim. Então, demanda de mim energia e tempo. Vocês entenderam por que eu não boto muitas vagas? Então, assim que abrir, se prepare e vem. Vem, entra, tá certo? Alguma dúvida? Ou vocês já estão prontos para descansar, saber que vocês adquiriram conhecimento? Ai, gente, vou fazer. Oh, Glória. Beijo, gente.